E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Beto Dias, de língua portuguesa, e hoje falarei a respeito dos verbos transitivos e verbo intransitivo. Primeira coisa que nós precisamos entender é, se eu perguntar para vocês assim, o que é o verbo? O verbo ele é a palavra que ele indica ação, estado, fenômeno da natureza ou um processo. Exemplo: correr, estar, jogar, falar, entender. Dessa forma, nós conseguimos compreender que o verbo ela é ação. É como eu falei, falar, entender, obter, tudo isso é verbo. Agora, quando nós falamos a respeito do verbo transitivo, o que seria o verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Então, assim, quando eu penso no verbo transitivo, eu penso num verbo que precisa ter um complemento para ter sentido completo. E este complemento é chamado de objeto. Então, o verbo transitivo, ele precisa desse complemento para que eu possa entender o sentido da frase. Porque sem esse complemento, eu não consigo ter um entendimento do que realmente a frase quer me dizer. Então, por exemplo, se eu falo, João comprou um caminhão, né? Então, aí eu tenho João comprou. Então, o complemento é o caminhão que é o complemento dessa frase. Então, por exemplo, nós temos o verbo transitivo direto e nós temos também o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele que eu não preciso da preposição, né? Ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, sobre, por, sobre, trás. E aí eu criei essa música aí para poder ajudar na questão das preposições. Então o verbo transitivo direto, ele não precisa de complemento. Por exemplo, se eu falar assim, eu comprei um livro, então eu vou falar o que e vou falar qual. Então, por exemplo, eu comprei um livro. O que você comprou? Comprei um livro. Então, o que, né? Então, verbo transitivo direto. O que eu comprei? Eu comprei um livro. Comprou o que? Comprei um livro. Agora, você fala assim, ela assistiu o filme. Qual? Então, quando eu uso, né, o que e o qual, eu tenho aí, por exemplo, o verbo transitivo direto. Por quê? Porque eu estou perguntando a que e estou perguntando a qual. Eu comprei um livro. Que livro? Eu assisti um filme. Qual filme? Eu não precisei do ante, após, até, com contra, desde, né, que são as preposições mais usadas na língua portuguesa. Agora, o verbo transitivo indireto, que é o VTI, nós temos o quê? Ele precisa de preposições. Ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sobre, trás. Aí é uma forma de você decorar aí as preposições para você colocar na sua prova. Já o verbo intransitivo indireto, ele depende das preposições para que eu possa ter resultados. Como, por exemplo, eu gosto de música, tá vendo? Eu gosto de música. Um outro exemplo, ele precisa de ajuda. Então, nós temos aí a preposição de. Então, ele precisa de ajuda. E nós podemos observar que tanto o verbo transitivo, se nós olharmos, né, o transitivo direto e o transitivo indireto, nós precisamos focar no que? Nas preposições, não nos artigos. Os artigos definidos, ou a, os, as, tanto singular como plural. Uma, uns, umas, como no plural e também no singular. Então nós temos aí, no caso, sujeito oculto, sujeito determinado. Se eu falo o outro, estou falando de masculino. Se eu falo o outro, estou falando de feminino. Se eu falo o outro, estou falando de alguém. Ok? E aí nós podemos continuar dessa forma. Por exemplo, verbo intransitivo indireto. Deixa eu pensar numa outra frase. Ela entregou o presente ao amigo, né? Entregou o presente a quem? Ao amigo. Aí a preposição que nós temos aí, ao amigo. Nós temos ao e o amigo aí, sujeito. Ela entregou o quê? Né? Quer dizer, ela entregou o presente ao amigo. Ela entregou o quê? O presente a quem? Foi ao amigo. Então nós temos aí a preposição. Verbo intransitivo. Se eu falar para você o que é o verbo intransitivo, o que nós podemos entender? É aquele que ele não precisa de complemento, ele tem sentido completo sozinho. Por exemplo, dormir, nascer, entender. Igual, por exemplo, se eu falar assim, entendi.
né? Automaticamente eu preciso falar, eu entendi. Não, você vai ver que eu entendi, que eu compreendi aquela matéria. Então o verbo por si só, ele já tem sentido. Como por exemplo, o bebê dormiu, o sol nasceu, o guarda chegou, o homem viajou, ele chegou cedo. Então assim, o verbo ele faz sentido sem precisar de objeto. Mas agora uma observação, algumas frases ela tem sentido depois do verbo, mas elas não são complementos, e sim adjuntas adverbiais. Nós temos advérbios que são advérbios de tempo, modo, lugar. Então, por exemplo, indica o lugar, modo e etc. Exemplo, ele chegou ontem, né? Quem chegou ontem? Ó, ele chegou ontem. E ontem indica o quê? O tempo, e não é complemento. Então, ele chegou ontem, adjunta adverbial. Então, nós temos aí vários adjuntos adverbiais, modo, lugar, tempo e assim, etc. Então, nós precisamos observar cada um para que cada um fique no seu devido lugar. Então, verbo transitivo, ele não precisa de preposição, e o verbo transitivo direto não precisa de preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele depende da preposição para que chegue esse objeto até a pessoa. E o verbo transitivo, ele precisa de complemento, e o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, porque só o verbo por si já fala tudo, dá o sentido aí para quem está lendo. Bom, espero que vocês tenham conseguido aí nesses poucos minutos aqui alcançar o objetivo da compreensão do que é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Valeu!